de Romanos, capítulo 8, versículo 16. Vamos lá para o Novo Testamento, Romanos 8, versículo 16, diz assim: O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Quando Paulo ele afirma algo aqui, ele escreve algo nesta carta aos Romanos, ele está trazendo um conceito novo. Até o momento em que Jesus veio na Terra, não existia filhos de Deus. Os homens, quando os primeiros homens ouviram Jesus falar disso, que ele era o Filho de Deus, aquilo para os fariseus, num primeiro momento, pareceu uma afronta, porque ninguém era filho de Deus. Eles tinham por pai e a ideia de filiação na vida deles, e isso sempre foi muito forte. E eles, esses povos, eles sempre tiveram muito forte o conceito de patriarcas. E para eles, Abraão era seu pai. Em dados momentos a gente vê na Bíblia falando sobre, temos por pai Abraão, isso que já eram gerações lá na frente, futuras. Muitas gerações passadas ainda usavam este conceito, a ideia de chamar Abraão de pai. Abraão era o patriarca deles, Abraão era aquele que tinha a figura de paternidade, de pai em suas vidas. Agora Jesus chega com um conceito novo e ele fala de uma paternidade diferente. E ele traz essa ideia de filiação que agora não era mais referentes simplesmente a um homem que já morreu, que é um antepassado que ficou para trás, mas agora está falando do próprio Deus. E aqui Paulo, então, ele atesta isso e ele fala assim: o mesmo Espírito testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Mas a verdade é, nem todos são filhos de Deus. Para ser filhos de Deus, nós temos que ter o Espírito Santo dentro de nós que nos testifica que somos filhos. Mas para que tenhamos o Espírito Santo, devemos ser filhos. Uma coisa está ligada à outra. E filho, falamos poucos dias atrás, é aquele que crê no Filho de Deus, é aquele que recebe o Filho de Deus como Senhor e Salvador da sua vida. Esse sim se torna filho de Deus. Então Jesus está falando isso à sua igreja, através de Paulo, escrevendo aqui essa carta, através da pessoa de Paulo, que todos nós somos filhos de Deus, aqueles que creem, aqueles que têm o Espírito Santo, porque é o Espírito quem testifica que somos filhos de Deus. Só que é interessante que o texto continua dizendo, ele fala, olha, se somos filhos, somos também herdeiros. O que isso significa? Que o filho tem direito à herança. O filho tem o benefício. O filho, ele tem privilégios, porém o filho também tem obrigações. E isso é o que muitas vezes vemos, muitas pessoas que passam pelas nossas vidas, pessoas que muitas vezes vêm à igreja, pessoas que buscam Deus apenas por um benefício momentâneo, apenas para mudar uma circunstância, uma situação que estão vivendo. Alguns vêm diante de uma circunstância de enfermidade, onde a morte está batendo à sua porta, então corre para Deus porque está buscando um milagre, porque busca uma restauração. E quando recebe, acaba saindo, acaba se afastando. Por quê? Porque não quer se comprometer. Aquele que não é filho não tem compromisso. Aquele que não é filho, ele não se compromete com o pai. Ele não se compromete em entender que ele tem privilégios, mas ele tem obrigações, tem coisas que como filho ele precisa fazer. O filho é aquele que ouve a voz do pai, o filho é aquele que ouve ao pai. A exemplo do que eu falei, pessoas no momento de enfermidade, muitos outros buscam em momentos de falência, quando estão falidos e correm para Deus, para que Deus mude a sua sorte, e ele vem para a igreja, ele começa a caminhar, ele começa a buscar, quando ele recebe a bênção ele sai. Gente, isso é comum acontecer. Isso acontece
seguido. Por quê? Porque não são filhos, são pessoas que estão buscando apenas uma bênção, apenas algo que Deus possa dar, apenas a mão de Deus para abençoá-los, para tocar em suas vidas. A verdade é que o filho, ele tem os privilégios, mas ele também tem a obrigação. O filho tem a obrigação de cumprir o propósito de Deus nessa terra, de se comprometer com aquilo que Deus designou a igreja para fazer, aquilo que Deus designou os filhos para que fizessem. Os filhos são chamados por Deus para anunciar o Evangelho, para pregar a palavra, para fazer a diferença nessa terra e demonstrar através das suas vidas, a prática das suas vidas, a paternidade do Pai, a sua filiação de um Deus vivo, onde Deus é manifestado através das suas vidas, onde através do seu exemplo, eles vão levar as pessoas a crerem em um Deus que pode mudar toda e qualquer circunstância, pode trazer vida aonde existe morte. Mas Deus não é apenas um Deus de milagres. Deus não quer apenas se manifestar na vida do homem para trazer a bênção. Ele tem prazer nisso, porém o propósito de Deus é muito maior. A herança não significa algo aqui apenas nessa terra, mas a herança diz respeito a uma eternidade com o Pai. Então os filhos são esses que são herdeiros. E olha só o que a Bíblia continua dizendo: herdeiros e co-herdeiros com Cristo. O que significa ser co-herdeiro? Significa que tudo aquilo que Jesus Cristo tem direito, nós também temos. Aquele que é filho, que é co-herdeiro, tudo, exatamente tudo que Jesus tem, ele tem também. É o que a palavra de Deus nos fala, é o que a verdade nos mostra, e é isso que nós podemos experimentar, é isso que nós, como filhos, podemos viver. Mas o filho, ele tem privilégios, mas ele também tem obrigações, mais do que os outros. O filho é aquele que é chamado para cumprir a palavra. A minha oração é que você hoje tenha desejo no teu coração e experimente se tornar um filho de Deus. Não apenas alguém que vai buscar a bênção, mas alguém que assume esta posição para receber os privilégios, mas também assumir aquilo que tem como obrigação e poder cumprir para usufruir de um reino, de uma eternidade com o Pai. Deus abençoe a sua vida.